recebi uma carta da minha falecida mãe. No meu aniversário de 14 anos, um homem de terno bateu à nossa porta. Ele me entregou uma carta da minha mãe, o que era impossível. Ela morreu de câncer quando eu tinha 5 anos. Meu filho lindo, eu não suportava a ideia de não estar na sua vida, então paguei adiantado a um advogado para entregar cartas para você no seu aniversário. O advogado me garantiu que não importa onde você esteja, ele o encontrará. Tenho tanta coisa que quero te contar, mas você precisa ser um pouco mais adulto primeiro. Feliz aniversário. Com amor, sua mãe. PS, não conte ao seu pai. Esse é o nosso segredinho. Eu chorei. A morte da minha mãe foi a pior coisa que já aconteceu comigo. Acho que nunca vou superar isso. E essa carta era como se ela estivesse viva novamente e aqui comigo. No meu aniversário de 15 anos, quando não recebi uma carta, chorei o dia todo. Meu pai perguntou por que eu estava chorando, mas não contei a ele. Eu não poderia trair o segredo da minha mãe. No meu aniversário de 16 anos, o homem de terno apareceu novamente. Meu filho lindo, você tem idade suficiente para saber um segredo terrível. Eu não morri de câncer. Seu pai me envenenou. A prova está no sótão, em uma caixa com um rótulo, coisas da mamãe. Você tem o direito de saber. Feliz aniversário. Com amor, sua mãe. Eu não conseguia respirar. Foi tudo há muito tempo. Eu mal conseguia me lembrar. Num momento, minha mãe estava amarrando meus sapatos. No outro, ela estava morta. Ela poderia ter sido envenenada? Entrei no sótão e procurei pela caixa. Eu encontrei e vasculhei. Havia um pequeno pote de plástico. A etiqueta estava velha, mas à luz pude ver o que havia por baixo dela. Cianeto de potássio. Eu fiquei furioso. Como meu pai pôde fazer isso? Eu senti muita falta da minha mãe. Eu nem cheguei a conhecê-la direito e ele a tirou de mim. Na manhã seguinte, preparei um bule de café e joguei o cianeto nele. Saí para a escola, sabendo que meu pai tomaria uma xícara antes do trabalho. Mas no meio da segunda aula, eu sabia que cometi um erro e fui embora para voltar para casa. Ele estava imóvel no chão da cozinha quando chamei a ambulância. A polícia chegou e começou a fazer perguntas. Eu desabei e admiti tudo. No meu aniversário de 18 anos, o homem de terno me visitou na prisão. Ele não atendeu o telefone, apenas ergueu uma carta no vidro para eu ler. Meu filho lindo, não fui completamente honesta em minha última carta. Eu tive câncer e, durante a quimioterapia, descobri que seu pai estava me traindo. Eu disse a ele que um dia ele iria se arrepender. Ele me disse que eu estaria morta de qualquer forma. Eu só precisava de uma ajudinha para me vingar. Feliz aniversário. Com amor, sua mãe. Minha jornada para perder peso em 50 dias. Dia 7. Então, já faz uma semana nesse plano de perda de peso. E honestamente, tem sido difícil. Will está tentando me apoiar, mas às vezes parece que ele está mais interessado nisso do que eu. Ele fica dizendo, você está indo muito bem, querida, continua insistindo. Quero dizer, é bom ter o incentivo dele, mas me pergunto se ele entende o quão difícil isso é para mim. Dia 14. Ok, 2 semanas depois, e eu tô sentindo a pressão. Will quer seguir com o plano, mas honestamente, é difícil. Ele sempre diz, você é mais forte do que pensa, mas na maioria das vezes eu só quero gritar e comer. Dia 21. 3 semanas depois, eu tô seriamente questionando se vale a pena. A balança tá se movendo na direção errada e Will tá ficando mais crítico a cada dia. Ele continua dizendo, você não tá se esforçando o suficiente, mas acredita em mim, eu tô dando tudo o que posso. Dia 28. 1 mês depois, e eu tô me sentindo um pouco derrotada. As expectativas de Will estão pesando sobre mim, e não tenho certeza se ele entende o quanto isso é difícil. Você não pode desistir agora, ele diz,
mas começo a me perguntar se ele realmente entende o que eu tô passando. Dia 35. Com o passar dos dias, sinto-me cada vez mais desgastada pelas constantes críticas de Will. Você tá se deixando levar, ele disse essa manhã. Você por acaso tá sequer tentando? Ele disse quando eu subi na balança. Dia 42. 6 semanas depois, meu corpo está à beira do colapso. Mas Will continua dizendo que há mais peso para perder. É isso mesmo que ele quer de mim? Dia 49. Hoje, meu mundo inteiro virou de cabeça para baixo. Recebi uma ligação do consultório médico e eles lançaram uma bomba sobre mim. Você está grávida de 4 meses. Eu não consigo acreditar. Eu ainda não posso acreditar. Eu me pergunto o que o Will dirá quando descobrir. Dia 50. Eu não estou mais grávida. Will me colocou em um novo plano alimentar. Por enquanto, são principalmente líquidos, pelo menos até o meu rosto sarar. Eu tentei trocar de corpo com a minha irmã. Se isso fosse um filme da Disney, eu seria a irmã má. Mas, como você pode me culpar? Minha irmã, Evalina, teve uma vida bem diferente da minha. Alta, bronzeada, cheinha nos lugares certos, com uma disposição plácida e uma bela voz. Eu sou uma baixinha e pálida, tenho o hábito de comer muitos doces e uma voz que parece a de um sapo moribundo. Às vezes, quando eu expresso meu desânimo, ela ri, aquela risada tilintante, feminina, linda, e diz: "Ah, Riara, não tenha ciúmes. Deveríamos nos amar como irmãs e não brigar por coisas mesquinhas." Mas me pergunto se ela ainda diria isso, se fosse ela quem levasse a pior. A noite passada foi o ponto de ruptura. O príncipe Eldred veio da cidade vizinha de Claxon para nos encontrar e no final da noite decidir com quem gostaria de casar. Mas assim que ele entrou pela porta, sua escolha ficou clara. Não importa quantas piadas espirituosas eu fizesse, não importa o quão inteligente eu parecesse em minha palestra sobre astronomia e espaço, ele mal olhou 2 vezes. Naquela mesma noite, depois que Evalina e nossos pais foram para a cama, vesti meu roupão e desci até o lago. Eu ouvi rumores de que uma bruxa morava em uma cabana ao longo da costa e se dedicava a todos os tipos de poções e feitiçarias. Vi uma luz amarela em uma janela, refletindo no azul do lago, e soube que ela estava em casa. Eu bati a porta. "Entre", disse uma voz hesitante e rouca. Quando abri a porta, engasguei. Nem a cabana nem a bruxa eram o que eu esperava. Uma jovem bastante bonita estava sentada em uma grande mesa de madeira. Não vi corvos, caldeirões ou gatos pretos. "Ah, você é a bruxa?" eu disse, um tanto sem jeito. Ela fez uma careta. "Bruxa não é um termo que usamos por aqui. Preferimos mulher das artes mágicas." "Ah, sinto muito. Você tem alguma coisa que me permita trocar de corpo com alguém?" "Ora, claro." Ela abriu uma das gavetas da mesa e depois de remexer e tilintar, tirou 2 pequenos frascos. Um continha algumas gotas de um líquido roxo profundo, o outro magenta escuro. "Temos a poção Troca Suprema, que irá trocar você por 24 horas, e a crise de identidade, que fará isso permanentemente." Eu me inclinei, olhando para os 2 líquidos. Se eu não soubesse melhor, poderia pensar que eram apenas suco de Dillberry. "Com a crise de identidade, ela saberá que fomos trocadas?" "Sim, mas eu posso acrescentar um pouco de reforma de memória por R$19,99, que reformará as memórias dela para que ela pense que sempre foi você." "Ah, perfeito, eu quero essa então." "Claro." Ela tirou um frasco grande da gaveta de baixo e derramou uma gota no frasco rosa. "Gostaria de algo mais?" Não, isso é tudo." Ela bateu na caixa registradora, escaneando um pequeno código de barras do fundo do frasco. "Você gostaria disso embrulhado para presente?" "Ah, não. Com os impostos para a rainha Eldra, que ela viva para todo sempre, seu total ficou R$53,49.
Peguei um porta-moedas cheio e coloquei as pesadas moedas de ouro em sua mesa. Muito obrigada, ela disse, guardando as moedas na gaveta. Quando me virei para sair, um farfalhar veio da sala dos fundos. As cortinas tremularam e o barulho da madeira ecoou. E então um rosto velho e pálido apareceu. Você precisa de ajuda, querida? Ela disse, olhando para mim. Não, eu consegui o que ela precisava, vovó. Apenas uma crise de identidade com reforma da memória. Mas a velha saiu da sala e se aproximou, até que pude sentir o cheiro estranho e cítrico de seu cabelo. Poção para crise de identidade? De novo? O outro não funcionou? Olhei para ela com as sobrancelhas franzidas. O quê? Bem, você esteve aqui há algumas semanas, comprando exatamente a mesma coisa. Olhei para ela, percebendo a compreensão. Eu estive aqui? Ah, sim. Um sorriso enrugou sua pele pálida e seus olhos brilharam. Você estava aqui, querendo trocar de corpo com a sua irmã mais bonita, e para garantir que ela nunca se lembrasse de nada disso. Não é fácil ser uma esposa tradicional. Enquanto crescia, aprendi que o propósito de uma mulher era dar muitos filhos ao marido e ser uma esposa leal e amorosa. Foi o que a minha mãe fez, e a mãe dela antes dela. Então, quando conheci meu marido e engravidei rapidamente, fiquei muito feliz. Comemorei o nascimento de cada um dos meus 3 filhos, finalmente cumprindo o propósito da minha vida. Todas as manhãs, eu acordava e preparava o café da manhã para minha família. Abençoada por ter um marido tão maravilhoso para me sustentar. Louvado seja Deus. Quando ele ia trabalhar, eu levava meus 3 filhos para a escola. Depois, cuidava da nossa casa para que meu marido tivesse uma casa limpa para onde voltar. Tive a sorte de ter uma casa tão boa para limpar. Então, preparei um jantar nutritivo e farto para minha família. Fiquei grata por termos tanta comida e nunca passarmos fome. Quando meu marido e meus filhos voltaram para casa, servi o jantar que havia preparado. Depois, limpei a mesa e a louça. Coloquei as crianças na cama. Me lavei e fui para a cama com meu marido. Era uma vida boa. Essa manhã, me levantei, preparei o café da manhã para o meu marido e meus filhos e me despedi deles. Depois, caminhei até a colina atrás da nossa aldeia. No topo da colina, há uma árvore com vista para um pequeno pedaço de terra árida que visito às vezes. À noite, recebi meu marido e meus filhos em casa e lhes servi o jantar que havia preparado. Depois que comeram, limpei a cozinha, coloquei meus filhos na cama e me deitei ao lado do meu marido. Algumas horas depois, meu marido acordou grogue. Ele rapidamente ficou alarmado e tenho certeza de que teria estendido a mão para me agarrar, se pudesse. Infelizmente para ele, seus braços e pernas estavam amarrados com cordas pesadas pelas pernas da mesa sobre a qual repousava o seu corpo nu. O que está acontecendo? Me solta, agora! Ele demandou. Os meninos estão dormindo. Respondi, ignorando seus gritos. Eles não vão nos perturbar. Eu disse para me soltar. Há anos eu tenho me esforçado para ser a esposa e mãe perfeita. Eu cozinhei para você, limpei para você, dei à luz a seus filhos e me submeti a você em todas as coisas. Por que você me mostrou tanta crueldade? O que você quer dizer? Eu providenciei tudo para você. Eu não te mostrei nada além de bondade. Olhei para ele com desgosto. Se você realmente acredita nisso, então é o melhor. Você não entenderá a profundidade dos seus pecados até que seja obrigado a sofrer por eles. Pensei na colina atrás da nossa aldeia e nos pequenos corpos enterrados ali. Seus filhos sentiriam falta do pai, mas as filhas que nunca conheceram verdadeiramente a vida porque ele as considerava inúteis, finalmente conheceriam paz. Amarrei a corda, segurando seu orgulho masculino, e peguei a faca. Louvado seja Deus.